nos colocar e nos aproximar de um acontecimento histórico, de um acontecimento trágico. E ao final, quando a gente chega perto dessa poesia, a gente vai perceber que esse acontecimento trágico está nos aproximando, na verdade, da vida. Porque o poeta conseguiu fazer esse caminho e mostrar para a gente a beleza da vida. Está nas pequenas coisas, inclusive numa folha que cai, que tem uma série de poemas na segunda parte do livro. O livro é dividido em 4 partes, onde todos os poemas partem de uma folha, né, caindo, sobrevoando, e a gente consegue imaginar o que é estar naquele lugar que foi devastado, onde as coisas agora estão em ruínas, mas uma folha boa, né? É bonito. E então agradecer, Jean, pela oportunidade de publicar seu livro aqui, e agradecer ao professor, o senhor Arnaud Joanny, Boa noite. Porque o Joanny é professor de literatura francesa no Lycée Pasteur, é um professor que vejo que trabalha e gosta muito da poesia também. Quero agradecer ter aceitado esse convite para estar aqui com a gente e passo a palavra para você. Tudo bem. Boa noite. O João, portanto, vai entender bem minhas palavras. Eu sou aqui francês, com certeza. O que a gente não falou? Acho que é um livro sobre o terremoto de Aquino, que é a cidade onde ele nasceu, na Itália. Não? A família. A família. Nasceu em Luxemburgo, Nasceu em Luxemburgo. pero de origem italiana. E vivia em Itália. E quando aconteceu esse terremoto, foi um desastre pessoal também. Quando eu comecei a ler esse livro de poesia, pensei em outras obras que falam do desastre, desse jeito. E também do que a gente fala do desastre. Em geral, desastre vem de notícias, né? É assim que você vai falar do desastre. E a notícia, quando fala do desastre, ela tem um discurso muito patético, um discurso muito assim com enumerações dos lugares, do desastre, das vítimas e tudo. Um discurso... Bom, as vítimas não têm palavras, mas o discurso jornalístico sobre um desastre é muito fecundo em palavras. Então passei no poema do Voltaire, que se chama Poema sobre o Desastre de Lisboa, em 1755. Ele escreveu um poema assim, que usa muito essa figura da enumeração. Tem muitas enumerações, pontos de exclamação, tudo isso. Então eu queria ler só para ver a diferença entre a obra mais comum, a obra poética mais comum, quando se fala de um desastre, e a obra do João Portanto. Eu vou pegar vamos ler um trecho do poema do Voltaire sobre o desastre de Lisboa, sobre o terremoto de Lisboa. O título é Poema sobre o desastre de Lisboa mesmo, né? E é só um trecho, né? Ces débris, ces lambeaux, ces cendres malheureuses, ces femmes, ces enfants l'un sur l'autre entassés, sous ces marbres rompus, ces membres dispersés, 100 000 infortunés que la terre dévore, qui sanglants, déchirés et palpitants encore, enterrés sous leur toit, terminent sans secours, dans l'horreur des tourments, leur lamentable jour. Voltaire continua assim, tem um poema muito longo, é muito importante para Voltaire falar tudo isso. Vamos ler em português? Esses escombros. Sim. Esses escombros. Tem que tirar o óculos, gente.
estes escombros, estes despojos, estas cinzas desgraçadas, estas mulheres, estes infantes, uns nos outros amontoados, estes membros dispersos sobre estes mármores quebrados, 100.000 desafortunados que a terra devora, os quais, sangrando, despedaçados e palpitantes embora, enterrados com seus tetos, terminam sem existência, no horror dos tormentos, sua lamentosa existência. Obrigado. Então, essa linguagem um pouco patética, isso um pouco, não tem muito imperador para Voltaire, para mostrar que é para satirizar a filosofia do otimismo, né? Esse mundo não é o melhor dos mundos possíveis. Então ele precisa de uma linguagem poética muito intensa. O Jean, portanto, toma um caminho que eu diria oposto. Porque já o título não é sobre o desastre de Aquila, depois do tremor, après le tremblement, não é après le tremblement de terre, depois do terremoto de Aquila. Então, é uma obra poética que não é exatamente sobre um terremoto, mas é mais um eco, como poderia dizer, melancólico, do terremoto, com todas as variações do tremor, do tremblement. Você falou há pouco tempo da folha que treme, tem vários poemas nessa imagem. E então é mais uma introspecção em busca de reminiscências da infância. São imagens poéticas e íntimas. E o que chamou minha atenção nesse livro é que não tem palavras complicadas. São realmente palavras bem simples, tipo o sol, a lua, a sombra, o fantasma, árvores, pássaros, sul, norte, noite, dia. E com essas palavras básicas do dia a dia, ele realmente cria imagens poderosas. Imagens poderosas. Tem uma riqueza de imagens muito grande. E não tem essas enumerações patéticas do Voltaire, não tem nem pontuação. A única pontuação que tem é um ponto que dá assim, como ponto de apoio na riqueza musical, na riqueza rítmica dos poemas, mas com palavras bem básicas, bem trivial, é um mundo muito rico que aparece. Vou dar só um exemplo de um poema que a gente vai ler, né? E o poema que se chama Às vezes, em abril, a terra como se tivesse. Então, antes de ler, eu vou explicar um pouquinho esse poema, não vou fazer uma explicação assim, muito literária, mas é um poema, caroço de cereja, e tem uma moça que cospe um caroço de cereja numa taça vazia. Essa imagem. Mas essa moça é a terra que vai cuspindo um caroço de cereja. Então, já uma personificação da terra, que tem qualquer mitologia, né? A terra, que vira, por exemplo, na mitologia grega tem o Poseidon, que é uma personificação das tempestades no mar. Tem o Ciclope, que é uma personificação dos vulcões. Aqui a Terra, que é uma personificação também. É uma imagem um pouco
frequente na imagem do terremoto. Mas a diferença no poema do João é que a Terra ela se mexe porque ela quer viajar. Quer viajar um pouquinho, né? Um dia quer viajar. Ninguém sabe por quê, ela quer viajar. E viajando assim, ela esqueceu que tem raízes, né? E, então a Terra começa a mexer também. Ela vai viajar e viajando vai cuspir um caroço de cereja, que é uma fruta da primavera, né, na Europa. O terremoto aconteceu em abril, na primavera. E esse caroço é também o caroço do tempo. Então começa assim, caroço do tempo. Esse caroço do tempo, ele vai, no poema aqui, ele vai ricochetear contra os sinos da igreja para dar o sinal. Então, é como uma metáfora, uma bela metáfora da nossa fragilidade, né? Em frente à tragédia, né? de um terremoto. Vamos lá, o poema agora? Então, eu vou começar em francês, não em português primeiro. Português primeiro? Português, então. Português, depois em francês melhor. Às vezes, em abril, a terra, como se tivesse esquecido as suas raízes, fecha os olhos e mete-se a caminho. Onde vai, ninguém o sabe. Não se vê, mesmo que se mova. E, no entanto, o abalo que precede a viagem não pode passar despercebido. Os rios transbordam, os lagos secam e as igrejas são engolidas. Treme a terra antes de partir. Treme de medo. É assim que desaparece o caroço do tempo. Disse-ia isso de uma cereja morta, cuspida numa taça vazia. Mas para onde vai o caroço do tempo quando a terra o cospe? Vai ricochetear contra os sinos da igreja para dar o sinal. E para onde vai a terra em abril? Que caminho toma depois de ter cuspido o caroço? En avril, parfois la terre, comme si elle avait oublié ses racines, ferme les yeux et se remet en route. Où va-t-elle? Personne ne le sait. On ne voit même pas qu'elle se déplace. Et pourtant, l'ébranlement qui précède le voyage ne peut pas passer inaperçu. Des rivières débordent, des lacs se dessèchent, des églises sont englouties. Elle tremble la terre avant de partir. Elle tremble de peur. C'est ainsi que disparaît le noyau du temps. On dirait celui d'une cerise morte recrachée dans une cuvette vide. Mais où va le noyau du temps quand la terre le recrache? Va-t-il rebondir contre les cloches de l'église pour donner le signal? Et où va la terre en avril? Quelle route prend-elle la terre après avoir recraché le noyau? Então, nesse poema é interessante porque tem uma enumeração, rivière déborde, les lacs se dessèchent, les églises se englouties, mas dentro do poema uma rede de imagens, assim, cereja morta, a terra que vai viajando sem querer, ela faz e a terra treme. Depois vamos ler outro poema, onde achei muito tocante também as imagens, porque nesse poema os objetos, né, que viram elementos naturais. Era então, esse e sobre o Jardim da Infância, né? Então, na parte des 4 tremblements du jardin. Vamos ser em português primeiro?
Às vezes, quando o horizonte aparece. Isso. Às vezes, quando o horizonte parece aproximar-se, sem que a linha que lhe deve a vida se retraia, o meu olhar, que abraça tudo isso, linha de vida, horizonte, ausência de retração, dá um salto para o interior. E o sonho, que assim é libertado, toma a forma de um pássaro, indo pendurar-se sobre a corda da roupa do nosso jardim. É aí que, apesar do vento não ter sido demasiado forte, os lençóis, uma vez pendurados, como pedaços de madrugada, eram madrugadas inteiras, que por vezes aí pendiam, e a corda era o horizonte, sem que a linha que lhe dava vida se retraísse. Parfois, quand l'horizon semble se rapprocher, sans que la ligne qui lui doit la vie ne se rétracte, mon œil qui embrasse tout cela, ligne de vie, horizon, absence de rétraction, fait un bond vers l'intérieur et le rêve, qui ainsi est libéré, prend la forme d'un oiseau, allant se percher sur la corde à linge de notre jardin. C'est là que, pourvu que le vent ne fût pas trop fort, les draps pendaient jadis comme des morceaux d'aube. Parfois, c'était des aubes entières qui pendaient, et la corde était l'horizon, sans que la ligne qui lui donnait vie ne se rétracte. Então, isso é uma imagem da infância, né? Já foi uma pergunta, né? Portanto, essa imagem tá, do lençóis que estão comme madrugadas, né? Cette image des draps qui sont comme des morceaux d'aube, c'est une image de l'enfance précise, j'ai l'impression. Et pourquoi cette image est en relation avec le tremblement de terre, hein? Não falo português, eu entendo um pouco. Bonsoir, et merci pour l'invitation. Esta es el signo que hay que poner au, donde en francés hay guión. Y sí, dans cette librairie extraordinaire, où il y a l'auteur des livres. Alors il y a en fait, et ça on ne le voit pas, il y a 2 tremblements dans le livre. Então, tem dois terremotos vivos. Le premier, c'est celui qui a eu lieu à San Benedetto, à L'Aquila, en 2009, où la terre a tremblé. O primeiro é o terremoto mesmo, né? Aqui. Et donc celui-là n'est jamais nommé, mais il est omniprésent. Et puis un deuxième tremblement, c'est la mort de ma mère. O segundo terremoto, né? O segundo tremor é a morte da mãe, Qui est décédée en 2012, le livre est de 2013. ela morreu em 2012. O Et terremoto era 2009, não é isso? c'est le terremoto de 2009. Et donc, j'ai déjà 2 fils, si on peut appeler ça comme ça, des fils narrateurs qui se tissent dans le poème. Tem duas histórias, são esses poemas. Et c'est ainsi que ce livre va d'un tremblement vers l'autre, et donc qui se complètent les uns les autres. Je ne sais pas si... Mas tem esses dois terremotos, esses dois tremores, né? Melhor falar tremores entre a pedra da mãe e o terremoto mesmo de Aquila. Eles se juntam, não? C'est terrible. Ça, parce que le mot texte,
si on va le chercher dans l'étymologie, A etimologia do texto que est le latin textus, qui veut dire tisser, é t'écrire, tecer, Tecer. tecer. Donc, voilà. Donc le texte est un tissu. On parle de tessiture. C'est le même mot, c'est le même mot. Et donc je pense que l'écrivain est un tisseur. Então, o escritor é tecedor. Et pour tisser, il faut plus d'un fil. Ele tem mais de fio para tecer, né? Donc j'en ai déjà deux. Le troisième, je l'ai eu avec le tremblement de terre au Japon. Ah, tem mais terremoto no Japão. Les grands comme Et tsunami. tsunami. Et donc j'en ai trois. Et je pense que 3 est le nombre idéal pour faire de la poésie. Então, o número 3 é o número ideal para ser poema. Pour revenir au drap, Então, isso, o drap, o lençol. alors bien entendu, je vois les draps de l'enfance qu'on mettait à sécher au soleil, qu'on lavait à la main, et puis il n'y avait pas de machine à laver. Tinha a máquina de lavar, Mais porém, ma mère, avant de décéder, était tombée. minha mãe, antes de morrer, Elle était pendant 107 jours dans le coma. ela ficou 6, 7 dias em coma, né? Em coma. Et donc j'allais la visiter tous les jours. Eu ia ver ela todos os dias no hospital. Et elle faisait seulement une chose. Fazia só uma coisa. Elle n'ouvrait pas les yeux, elle ne Estava parlait com os pas, olhos fechados, não falava. mais elle pliait les draps. Ah, mas ela dobrava. Dobrava Comme as s'il y coisas. avait, disons, voilà, une habitude de travailler avec les mains. Você Donc, costume de trabalhar com as elle mãos. continuait à plier tout le temps. Et Dobrava. c'est la seule chose qu'elle a fait A única coisa que pendant ela fazia. 107 jours. 27 dias. Et j'en ai fait un livre d'ailleurs, Escrevi livro sobre isso. puisque comme elle ne parlait pas, je parlais à sa place et Eu je não posais falava, des então, questions. Et j'essayais de trouver sa réponse. Et ce livre est sorti juste avant celui-là, en français bien entendu. Il s'appelle Conception. Concepção. Então, e um livro de poemas, c'est un livre de C'est poemas. le poème. Alors on m'a beaucoup demandé où j'avais trouvé ce titre. Então, as pessoas perguntaram de onde vem esse título, Concepção. Bien entendu, il y a conception, concevoir, une mère. Maternidade, Bien sûr, il y a les concepts, conceito. mais c'est beaucoup plus facile que ça. Tu as dit tout à l'heure que j'utilise des mots tout simples. Ben, ma mère s'appelait Concettina. C'est son prénom. C'est le prénom de ma mère. Donc le titre. Então, o nome é Concetina, que é Concepção em italiano. En portugais, en italien, Concettina. Et donc j'ai mis le nom de ma mère dans le titre. Então, o título é o nome da mãe também. Mais j'ai tissé de nouveau 3 fils dans le titre pour arriver à concevoir, mettre au monde d'un côté, et puis de l'autre côté, voilà, tout ce qui est concept, idée, et tout ça est tissé dans ce livre. Donc les draps dans ce livre-là viennent à la fois As funções é a mãe, a mère, voilà, le drap de l'hôpital, et puis le souvenir des draps. a memória dos funções. O jardim da infância, né? O jardim da infância. Né? Você quer falar alguma coisa? Deixa eu perguntar uma coisa, que ele falou no início, eu perdi a mãe, que é italiana, é isso? A mãe é italiana. Isso. De onde? De Saint-Démétrie, la ville de naissance de ta mère. Oui, ça c'est Saint-Démétrie, Saint-Démétrie, c'est dans oui. les Abreuses, là.
Mon père aussi d'ailleurs. Donc, Toute a família, né? on est tous de là-bas. Mais elle est décédée au Luxembourg. Então, à quel moment la famille est partie au Luxembourg? Alors c'est très compliqué. C'est compliqué. Il y a de nouveau 3 filles. Tem 3 filhos. Parce que je suis enfant de première, de deuxième et de troisième génération à la fois. Tem filho de primeira, segunda e terceira geração. Mon grand-père est parti paternel, grand-père paternel est parti en 1912 d'Italie et est venu au Luxembourg. Tudo bem. Então, o avô saiu do Luxemburgo, da Itália em 1912. Ça fait de moi 3e génération. Então, a terceira geração. Agora é a terceira geração. En 1921, mon père vient au monde à Luxembourg. Em 1921, nasceu o pai, em Luxemburgo mesmo. Et quand éclate la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, Na Segunda Guerra Mundial, Luxembourg a été annexé au Reich. Luxemburgo ele entrou na Alemanha. C'est devenu allemand. Mais les Italiens qui étaient là, Mas os italianos, alors les garçons luxembourgeois sont allés dans l'armée allemande. então, os italianos do Luxemburgo, Los alemanes, ejército alemán, Wehrmacht. Los italianos, les Italiens ont été par Hitler envoyés en Italie, os italianos que enrôlés de force, mandados para a Itália, enrôlés de force, pas volontaire. Et donc mon père est revenu en Italie, lui qui n'était jamais en Italie. então, durante a Segunda Guerra Mundial, que o pai dele foi mandado para a Itália. En 42, il avait 21 ans. Em 1952, foi 21 anos. Et comme il y a toujours, comme tout pas mal, des choses qui vont bien, il rencontre ma mère Então, en Italie. Então ele vai encontrar lá na Itália. Et donc pour nous, quand il nous racontait la guerre, c'était une grande histoire d'amour. Quando ele falava da guerra, era uma história de amor. Et voilà, et donc ils se rencontrent, ils se marient en Italie, et il revient à Luxembourg en 47. Então, lá na Itália eles casaram, voltaram para Luxemburgo em 1957. Donc, deuxième génération. Segunda geração. En 1950, c'est moi qui viens au monde, Em 1950 nasceu o João. mais en 1955, ma mère dit je ne peux plus vivre au Luxembourg. Mas em Et donc, 1955, elle arrive à convaincre mon père de rentrer en Italie. eles resolveram voltar para a Itália porque a mãe dele queria realmente, não aguentava mais o Luxemburgo. Ele était fatigué do Luxemburgo. Oui, voilà, elle dit je ne supporte plus. Et moi j'avais 5 ans. Tinha 5 anos de idade. 2 ans après, en 57, mon père dit je ne supporte plus l'Italie. O pai depois não se adaptou bem na Itália, não? Ele queria voltar para Luxemburgo. Foi uma história de vai e vem, né? Et donc, voilà. Et donc on revient au Luxembourg, ce qui fait de moi première génération. J'étais italien de passeport et je parlais seulement l'italien. Jean, ¿te parece contar un poquito de su lengua de ballena para en ese momento que estamos hablando de las orígenes, cómo se conecta con ese libro? Ben, ça découle, ce que tu viens de dire, me met devant un dilemme parce que j'ai la langue italienne. Dilema, né? Au Luxembourg, à l'école, la première langue, c'est l'allemand. Então ele fala aí, italiano é a língua da mãe, né? Língua oral, e na escola é o alemão. La deuxième, tout de suite après, le français.
depois o francês. Et dans la rue, le luxembourgeois. Na rua tem uma língua que se chama Luxemburgo. Donc, moi, avec l'italien, je ne pouvais rien faire. Bon, ça a marché, j'ai appris tout ça. Mais au moment d'écrire, je me suis demandé dans quelle langue Na écrire. hora de escrever, é difícil escrever essas quatro línguas juntos, né? Então tinha que escolher uma língua, ou italiano, ou Luxemburgo, Le Luxembourg est le seul pays où les écrivains se demandent dans quelle langue je vais écrire. Un Français dit, j'écris en français, un Italien, mais les Luxembourgeois, ils ont le choix. É. Então, o francês escreve em francês, italiano em italiano, e o escritor do Luxemburgo, ele tem que escolher entre 3 línguas, né? Moi, j'ai fait mes études en France, donc logiquement, je me suis mis à écrire en français. Então, ele estudou na França, então, logicamente, ele escreveu em francês. Mais j'ai tout de suite compris que ce n'était pas ma langue. Mas imediatamente ele entendeu que não era a língua dele mesmo, era outra língua. Que j'avais une autre langue à l'intérieur qui parlait et voulait sortir. Por dentro tem outra língua que está falando, né? Então, L'italien, bien entendu. Et c'est là que vient ce que a dit Erika. C'est là que j'ai rencontré un animal, ele encontrou um animal un énorme animal, bem grande, né? c'est-à-dire une A baleine. baleia. Et la baleine m'a parlé dans mon oreille Ele falava na orelha. et elle m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas comme moi? Por que você não fez a mesma coisa do que Et moi je lui ai dit, mais comment tu fais toi? o que você faz? Et elle m'a répondu, mais écoute, moi aussi je suis une migrante. A baleia falou que eu também sou. J'étais d'abord sur la terre, et puis à un certain moment, je suis parti dans la mer. Eu morava na terra, um dia fui morar no mar. Et alors je suis allé voir, les scientifiques disent que c'était un énorme chien Parece que a baleia era um cachorro. qui à un certain moment décide de s'en aller et va dans l'eau. Que decidiu entrar no mar. Donc on avait quelque chose en commun, la migration. Et elle a d'ailleurs très bien fait de partir parce que tous les autres grands animaux, il n'y en a plus. Era uma boa escolha da baleia porque é o único animal assim grande, né? C'est le seul qui a Conseguiu survécu. sobreviver. Ce qui dit quelque chose sur la migration. On part pour survivre. Elle, c'est exactement ça. Elle est partie et elle a survécu. Sauf que elle a regardé autour d'elle comme fait tout migrant pour voir comment sont les autres. Então olha ao redor dela e